Olá, bom dia, tudo bem? Oi, Ana, muito bom dia. Bom dia, Ana. As Anas, né? As Vamos, Anas. as Anas. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Muito bem, obrigada. Um pouco inchada, menina do céu, que eu tomei um. Meu pai me deu um vinho ontem e me deu alergia. Nossa, Acontecia com vinho branco, com vinho tinto é novidade. Então tô um pouco inchada. Pensei, gente, eu vou ter que fazer uma live de óculos escuro. Mas não, vamos aí, inchada mesmo. vamos lá. Só porque você tá É. dizendo, porque tá linda. Ai, muito obrigada. Então, Ana, eu achei muito interessantes as perguntas que você me mandou. Agradeço a Ellen Cris, a Evelyn, a Paola, a Natália, o Bisoto também, que fez um comentário muito pertinente. Muito obrigada. E eu gostaria de começar essa live perguntando para você, nesse momento de pandemia que nós estamos passando, o que que você tem a me dizer do que você está vendo, do que você está observando? O que está acontecendo com o amor e com o desejo nesse momento de pandemia? Então, eu fico pensando assim, porque esse livro, né, já do Amor, Desejo e Psicanálise, é um livro que ele fala justamente dessa dissociação, né, entre o campo do amor e o campo do desejo. Né? Uhum, Então, no sentido de que, embora eles possam convergir na mesma pessoa, eles são coisas diferentes, né? uhum, E aí o que eu acho que a gente pode pensar, né, com relação a esse tempo de pandemia, é que tem, assim, talvez uma evidência maior, né, disso, porque para ter desejo, precisa ter um espaço, né, uma separação, uma falta, e tá difícil, né, de ter uhum, isso todo mundo uhum, dentro de casa e tal. Então, acho que o desejo ele vai ser mobilizado de diferentes maneiras para diferentes pessoas e não quer dizer necessariamente que o amor, né, seja necessariamente mobilizado junto com isso. Então, eu acho que tem essa uhum. separação, assim, né, que leva as pessoas a se questionarem muito acerca das escolhas que fizeram em todo o campo da vida, mas inclusive, né, e muito especialmente nesse campo amoroso. O que E o que que você você está está vendo que está acompanhando aí disso? acontecendo no campo amoroso? Então, no campo amoroso, acho que tem muito dessa coisa desse questionamento, que é um questionamento que acompanha a gente o tempo inteiro, né? A gente está sempre se questionando sobre as nossas escolhas. Ai, será que eu escolhi certo? Será que eu escolhi errado? Como seria se eu tivesse escolhido outra coisa, né? Uhum, E acho que nesse momento, com tanta convivência, né? Ou com zero convivência, porque aí a gente tem, né, os dois sim, opostos, né? sim. Ou com Uhum, zero convivência física, essa pergunta é relançada de um jeito mais imponente. uhum, Inclusive com relação, acho que às escolhas anteriores, né, que a gente fez na vida. Porque quem sim. não tem, né, uma parceria amorosa agora e se questiona, né, ai, será que vou buscar um ex mesmo, já que, né, não tem muita opção agora de conhecer pessoas novas? Será que eu devia ter ficado com ele mesmo, porque pelo menos eu não ia estar sozinho agora, né, Aham. sozinha? Então, acho que E, todas as questões que já são nossas, elas ficam muito a céu aberto, né? uhum. E tem uma pergunta que tem a ver com isso, que já foi feita para você, que uma dessas pessoas que eu citei anteriormente, ela faz o seguinte questionamento. As pessoas solteiras, me chamou a atenção isso que ela fala, né? Pessoas solteiras, que são a vida toda solteiras, ela coloca dessa forma. E que não queria que fosse desse jeito, que gostaria de estar com alguém, né? O que que a gente pode falar para essa pessoa que faz esse tipo de questionamento, no teu ponto de vista? É, eu acho que é tão caso a caso, assim, né? O que cada um vive, cada dois, né? Enfim, mas cada um, mesmo dentro do dois, cada um também, né? Tem Uhum, essa singularidade, né? Mas eu acho que a pessoa que ela tá solteira, mas ela não queria estar solteira,
ela recai muito especialmente nesses dilemas, né? Do, eu vou, devia ter ficado com não sei quem lá atrás, ou como é que eu vou fazer para arranjar alguém aqui, já que, né, esses encontros de aplicativos, né, que é uma coisa que muitas pessoas estavam muito habituadas e que agora não estão, né? Tem os aplicativos estão até abrindo para as pessoas não necessariamente ficarem restritas à distância física, né, aos quilômetros como eram antes, mas ao mundo inteiro para poder falar línguas e tal, né? Então, acho Sim. que tem muito uma coisa que a gente está, todo mundo também, né? Mas pensando pela via do solteiro, né? Repensando que é essa questão da presença física, né? Porque não necessariamente você precisa estar sozinho, né? Aliás, o melhor é que você não esteja sozinho, ainda que fisicamente você não tenha Uhum. uma parceria dentro da sua casa ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, eu acho que tem E muito desse investimento das palavras. sim, e Nila, você pergunta se pode fazer perguntas, por favor, façam perguntas, que isso enriquece muito. Eu trabalho com grupos terapêuticos e eu acho fantástico isso, porque uma pergunta serve para muitas pessoas, né? Alguém Aham. vem né, se encoraja a fazer o questionamento, e isso serve para várias outras pessoas que estão nos assistindo. Então, por favor, façam as suas perguntas. Com relação a essa pergunta que foi feita, eu acho, eu acredito e eu vejo que existem muitas pessoas, na realidade, tendo seus problemas individuais e tentando se apoiar no cônjuge, no parceiro, no namorado, no companheiro. Então, eu acho que uma resposta para essa pergunta, né? Eu tô solteira e não queria estar solteira, né? E como eu disse, que me chamou muita atenção que ela coloca esse termo, a vida toda. É um momento e o que necessita é se redescobrir, é se descobrir na realidade, é estar muito bem consigo mesma. Consigo mesmo, na hora que a pessoa está muito bem sozinha, que ela está muito bem resolvida com ela mesma, é o momento de ter um relacionamento e nem sempre isso acontece. Na realidade, as pessoas ficam nessa de se apoiar no cônjuge, se apoiar no parceiro ou na parceira, tentando buscar, através desse espelho que essa pessoa que está ali junto com ela, respostas para suas aflições, para suas mágoas, para os seus questionamentos. Isso é muito comum, né? Eu acho que é uma questão extremamente psicanalítica da pessoa estar sempre se vendo no outro, através do que o outro pensa de mim, através do que o outro acha que eu sou, eu faço um juízo de valor sobre mim. E não é Uhum. por aí o caminho, né? Me corrija se eu Uhum. estiver equivocada, mas eu não vejo que seja por aí o caminho. Eu tenho que saber dos meus valores, eu tenho que saber quem eu sou, eu tenho que me respeitar antes de mais nada para entrar num relacionamento inteira, que seja, na realidade, uma questão complementar, né? Assim, de duas pessoas que estão juntas, que têm suas questões próprias de vida, né? E que se ajudam mutuamente, mas não esse apoio que eu vejo frequentemente na clínica, é esse apoio, essa necessidade do apoio do cônjuge, a necessidade do parceiro, né, ser uma muleta, muitas vezes, que vai dizendo quem essa pessoa é e ela não se enxerga. Só se enxerga através dos comentários, das questões desse outro, né? Uhum. Eu costumo dizer que quando duas pessoas viram um é porque alguém deixou de existir, né? Uhum, Então, acho que tem isso, né, de ter que se haver com as próprias questões e que o amor, enquanto uma fantasia amorosa, aparece nessa cilada de achar uhum, que então vai dar conta de resolver essas questões pela via desse outro, né, por uma via amorosa que viria a suprir os problemas da vida. E ao contrário, né, porque quando você encontra alguém que te interessa, né, e que está interessado por você, e que um mobiliza o outro, as questões são agitadas, né? Então aquilo que você já tinha mais ou menos resolvido de algum jeito, estava mais ou menos bem com aquilo, aparece de novo, ou aparece de outro jeito, ou aparece outra coisa que você nem tinha se ocupado disso. Então, né, a gente trabalha muito com essa ideia de falta, né, em psicanálise. Então, se você já é um ser faltante sozinho, na relação uhum. com o outro, você tem que sustentar a tua posição de falta, mais a posição de falta do outro, mais os efeitos das faltas
que acontecem quando a falta de um bate com a falta do outro, né? Então, assim, E é fica muito trabalho, né? pesado, né, Ana? Fica uma relação muito pesada. Que normalmente as pessoas têm uma sensação que elas estão se esvaindo, que elas estão dando tudo delas, tudo que elas podem, e a coisa não engrena da forma que ela gostaria que engrenasse. Até porque existe uma expectativa muito grande desse outro, né? De que ele faça ou de que ele haja de certa maneira, que nem sempre é a forma como ele gostaria ou que ele quer agir. E a pessoa entra numa frustração enorme, gigantesca, né? Que enfim, né? Eu vejo muito isso na clínica. As pessoas sentindo que estão dando todo o seu melhor, que estão tentando fazer todas as técnicas ou todas as formas de salvar um relacionamento. Mas fica muito pesado aquilo, fica um esforço muito grande para manter aquele relacionamento. E não é por aí, né? A questão tem que ser uma coisa mais leve, mais tranquila, né? É muito mais a pessoa estar se vendo nela mesma e se organizando com ela mesma do que fazer esse reflexo, né? E esse espelho desse outro, né? E é difícil isso, né? Mas dá. É A bem, gente é sabe que bem dá, difícil. né? Porque Dá. da mesma forma que a gente vê, né? Porque aqui, especialmente no Brasil, é muito comum as pessoas chegam na clínica quando elas estão no ó, assim, né? Já tá, enfim, alguém mandou, acho que a última solução acontece Já muito. tentou Hoje de em dia já, tudo, né? né? Hoje em dia já é mais comum as pessoas que vêm por esse autoconhecimento, mas o mais habitual, pelo menos na minha clínica, é a pessoa que chega com o problema e daí, a partir da resolução disso, ela quer continuar porque ela percebe o autoconhecimento que ela tem, que é muito bacana, muito importante, e como muda a vida da pessoa fazer uma terapia. Então, daí elas querem continuar fazendo o tratamento, mesmo aquele problema primeiro que surgiu, que trouxe a pessoa para a clínica, tendo sido organizado e resolvido, né? Mas é essa questão mesmo das pessoas virem, trazerem esses relacionamentos que se tornam muito pesados, muito difíceis. É uma questão que vem muito na clínica, e isso tem uma pergunta aqui que eu achei muito bacana também, que era, tá, qual a diferença, Ana, de falta e vazio? Uma pessoa Uhum. pergunta, qual que é a diferença da falta e do vazio? A falta, ela seria uma elaboração. Porque quando a gente fala de falta em psicanálise, né, às vezes parece que a psicanalista só fala de falta, 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 que saco, vamos acabar com essa falta, que pena, né? Parece que tem assim uma, um enaltecimento, né, de um sofrimento ou alguma coisa assim, às vezes cai nessa equivocação, né? Uhum, Mas é porque a falta ela tem um lugar de uma dignidade, né? Não é alguma coisa a ser eliminada. uhum, Então, essa falta, ela vai atuar para a gente como causa de desejo, como causa de alguma coisa. Então, não é porque alguma coisa falta que, ai, que pena, falta, ó céus, ó vida. Mas é porque alguma coisa falta e então a gente vai trabalhar para que possa conseguir alguma coisa e outra coisa, não para tamponar esta coisa. Diferentemente do que no vazio é colocado como uma coisa mais bruta, né? Então tem muita gente que sofre do vazio que sente, mas a gente não uhum. sofre da falta. A falta vai ser uma lapidação desse vazio. Agora, o vazio, sim, pode ser, né, uma coisa muito destrutiva, muito ruim, muito sofrida, etc. e tal. E que eu diria que o trabalho de análise seria uma possibilidade de ascender ao lugar do vazio, a uma dignidade aí de uma falta. Uhum. Na realidade, a partir dessa percepção da falta, ter uma reação, não um vitimicídio, não ficar se vitimando e, ai, ó céus, ó vida, ó azar, né? Pelo contrário, é você perceber, ter essa percepção própria e trabalhar em cima disso para se preencher, na realidade, né, Sui? A pessoa É, precisa se preencher por mas ela mesma. sim, mas é um preenchimento, assim, que ele abre para mais falta. Então, assim,
quando o Lacan coloca um pouco assim, que desejo, o desejo não tem um objeto que corresponda. Então, quando eu quero alguma coisa, quero no sentido do desejo inconsciente, quando eu desejo alguma coisa, eu não desejo essa coisa para parar de desejar essa coisa. Quando eu encontro com essa coisa, eu venho desejar outra coisa. Então, Uhum, eu acho que a experiência amorosa, ela dá muita notícia do desejo nesse sentido, e por isso que ela não funciona como esse tamponamento da fantasia, como você colocava, né, de que eu vou me resolver pela via do outro. Porque quando uhum, eu encontro com alguém, né, que me interessa, se eu encontro com alguém e falo, bom, me resolvi, né, era isso que eu queria, resolveu, pronto. Eu não quero mais encontrar com esse alguém, porque eu já estou completa agora, né? Já tá ok, tá uhum, bem. Agora, quando eu encontro com alguém que faz eu sentir falta desse alguém, mesmo quando eu tô com esse alguém, eu quero mais disso. Né? Então é um uhum, desejo que aponta para mais desejo, né? Ele não vai fechar isso, né? Mas ele dá uma abertura que dá um movimento, né? Então o desejo é movimento, ele não é o desejo de um objeto em específico, mas que libera o sujeito, né? De ficar preso nesse vazio, nesse sofrimento, nessa lamúria, né? uhum. Ana, tem uma pergunta que está aparecendo aí a respeito de como que a psicanálise observa os relacionamentos não monogâmicos. Eu acho que tem muita coisa aí para dizer. Primeiro, porque tem muitos relacionamentos não monogâmicos, tem trocentas formas do troço existir, né? É, Uhum, muitos nomes que vão surgindo para as diferentes parcerias que vão acontecendo. E acho que cada vez mais a gente pode pensar, não estou falando assim pela psicanálise em si, né? A minha uhum, leitura, né, atravessada pela psicanálise, é essa e aí eu fico pensando, escutando tantas possibilidades, né? Assim, gente, como a gente faz questão do amor estar presente na nossa vida, né? Porque me uhum, parece todo assim, todo um trabalho para manter as relações amorosas de algum jeito nesse mundo que já é tão outro e cada uhum, vez mais diferente, né? Quando a gente, então, se a gente tem uma sociedade que ela está colocada, né, na monogamia, na família, então aquela família tradicional, né, mãe, pai, filhos, etc. e tal, é, o amor nem precisava estar fazendo parte daí, né? As pessoas realizavam o amor em outros lugares. A família era para procriação, era para a questão das posses que eram trocadas, né? Então estava um pouco colocada isso. É uma coisa moderna já, né? Que aparece colocar o amor dentro da família, então tem que casar por amor. E aí então, uhum, né? Agora uhum, a gente já não precisa mais casar para ter filho, porque aí tem a tecnologia, tem todas umas possibilidades, então as coisas vão ficando cada vez mais dissociadas. E, no uhum, entanto, ao invés da gente deixar o amor de lado, já que não importa mais tanto, dá para fazer, dá para comprar algumas coisas, dá para se realizar de tantos outros modos, aparece essa outra vertente que são tantas possibilidades amorosas ainda. Então eu acho muito interessante isso, né? O quanto a gente coloca, se constitui a partir da importância do amor na vida de cada um de nós. uhum, uhum. É uma necessidade que a gente vê muito, de forma muito recorrente, né? Essa vontade, esse, né, do se sentir amado, né, por alguém, de várias relações, não necessariamente só um companheiro ou uma companheira, né? Mas essa necessidade é veemente nas pessoas, né? De através disso, através desse olhar do outro aí, ela tá se significando muito, né? E Uhum, é como você diz, né? Existem relacionamentos que funcionam muito bem, tendo acordos. Eu acho que a questão do acordo, que é uma coisa que a gente usa muito com as crianças, né? É uma coisa que funciona muito na vida das pessoas, né? O que é acordado, o que é combinado, normalmente, né? Como se diz, não sai caro. O problema é quando existe alguém está sendo submetido a algo para agradar o outro, né? uhum. Se submete a uma questão que a si não diz a que veio e se submete a isso para agradar o outro. Daí existe uma grande probabilidade de isso não funcionar muito bem, né? Isso é independente do modo de relacionamento que acontecer, é sempre disso que se trata, né? Aham. Vamos ver.
Ana, como unir amor e desejo em um só parceiro, já que há a tendência à dicotomia? Pergunta da Lina. Aí é interessante porque, assim, não necessariamente há tendência à dicotomia. Para Uhum, algumas pessoas há uma tendência à dicotomia, né, para colocar a pessoa do amor numa pessoa e a pessoa do desejo no outra. Para outras pessoas há uma tendência a uma convergência disso na mesma pessoa, né? uhum. E cada um sofre por uma coisa, porque, né, não tem almoço grátis, né? Cada um paga o preço da sua escolha inconsciente aí nesse sentido, né? É, mas assim, não tem receita de bolo também, de como é que faz para juntar, né? Não tem um jeito que você faz para juntar. O que a psicanálise, né, permite a gente entender é que a gente ama e deseja alguém por razões inconscientes. Uhum, Então, né, não sei por quê, mas tem alguém que me interessa de um jeito, não sei por quê, mas tem alguém que me interessa de outro, e mesmo que eu tente elaborar razões para isso, dizer, é porque é bom moço, é porque é bonita, é porque sei lá o que das quantas, são sempre tentativas de dar um contorno para isso, que na verdade eu não sei do que é que se trata. Freud coloca que o eu não é senhor em sua própria casa. Então a gente uhum, faz escolhas inconscientes e depois tenta entender o que foi que aconteceu. E um trabalho de análise, ele permite que a gente possa se liberar um pouco desse não saber que muitas vezes nos escraviza em posições de sofrimento repetitivas, né? Então, como por exemplo, talvez seja o que a pessoa está perguntando, no sentido de que sempre é assim. Então, eu uhum, sempre coloco amor num e desejo no outro, né? Então, isso tem a ver com alguma coisa sua que não está elaborada e por isso se repete, se repete, se repete, né? Então, haveria que ter um trabalho de saber, um trabalho de análise, uma depuração disso, do que é que isso está repetindo, o que é que se repete uhum, quando isso acontece, para que essa coisa possa ter uma dissolução, ter um caminho outro, ou que uhum. seja a manutenção disso, mas sem sofrimento, porque não quer dizer que tudo se Sim. resolve na vida, né? Uhum, Mas tem coisas que a gente, pelas quais, já que é assim, então vamos encontrar um jeito de não precisar sofrer, né? Ao menos não tanto com uhum. isso. Deixar de repetir, né, histórias, né, a mesma história de, digamos assim, usando uma palavra mais forte, repetindo a mesma história de fracasso. E as pessoas, Isso. acontece muito com as pessoas, né, delas perceberem que elas repetiram o mesmo padrão, o mesmo padrão, o mesmo padrão, elas repetem com um relacionamento com outro, porque isso está nela, né, é uma construção dela. Essa pessoa está construindo isso dessa forma e acaba cometendo os mesmos equívocos e se colocando numa situação, mas de novo, mais de novo, mais de novo, né? É Sim. porque não há uma elaboração disso daí que está se repetindo, É né? a repetição neurótica. Uhum. Olha, tem uma outra pergunta aqui do Fagundes. Eu não entendo esse exemplo de amor e desejo de acordo com Lacan. Quando você realiza um desejo, você parte para o outro no sentimento amoroso, não é substituído. O sentimento amoroso não, no sentimento amoroso não é substituído, talvez não tenha entendido com clareza. Achei a pergunta Ah, bem. eu gostei dessa pergunta, porque o amor, ele tem o desejo de amar, não, o amar, né, alguém, o que a gente quer, um pouco do que eu trabalho no livro, assim. O amor, ele tem uma função imaginária pra gente de tamponamento. Então, eu Uhum, quero alguém, eu consigo alguém, eu tampono. E paro nessa pessoa. Por quê? Porque no amor é isso, né? Não adianta ser outro, tem que ser essa pessoa. Ah, mas o outro tem mais, tem essas características, é melhor, tem sei lá. Não adianta. Por quê? Porque o outro é outro, eu preciso desse. Né? Não uhum, importa. Então, não tem substituição. Nesse sentido, o Lacan vai colocar que o amor é uma metáfora. Então, você não negocia, é isso, né? Encontrou uma coisa e tem uma certa estabilidade nisso. Só que como amar não é a mesma coisa que desejar, e amar não nos livra de desejar, então, ao mesmo tempo que tem esse efeito amoroso de que tem alguma coisa que estabiliza, tem também aquela insistência
de que precisa de outra coisa. Não é isso, é outra coisa. Então, o amor, ele dá uma certa estabilização para o campo do desejo, porque é como se fosse, eu penso um pouco assim, como se desse uma falha no sistema do desejo, Uhum. e desse uma certa ancorada nisso, né? Uhum. Mas não livra, né? Não resolve, não desaparece o campo do desejo. Por outro lado, também tem o fato de que a gente nunca tem a pessoa no amor. Uhum. Então, a gente só pode desejar aquilo que não tem. E tem pessoas que ficam nesses joguinhos de sedução, acham que amam alguém, quando conseguem não quer mais, acham que ama alguém, quando consegue não quer mais. Mas aí não é da ordem do amor, isso é da ordem do desejo, porque daí não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, que é o catálogo, né, dos aplicativos. Fica passando, Uhum. passando, passando, passando em um e outro e outro e outro. Tem sempre alguém que pode vir a ser melhor, que pode ser mais adequado, né? Até que alguma coisa dá uma parada, né? Não é que Aham. paralisa completamente, mas dá uma parada, né? O amor é alguma coisa dessa ordem, que dá uma parada no negócio. Uhum. Tem uma pergunta aqui, uma outra pergunta, pedindo para você falar um pouquinho do aniquilamento do outro nas relações. Acho que isso tem relação com o que eu estava falando no início da live, né, com você, era isso de que tem uma tendência a um desaparecimento de alguém no amor. Por quê? Se amar por essa via imaginária é fazer de dois um, né? Então a gente vai viver um só, o meu desejo vai ser o seu desejo, a gente vai querer as mesmas coisas. Essa é a fantasia amorosa. Então tem uma tendência a um desaparecimento de si. Precisa trabalhar bastante nos relacionamentos amorosos para não desaparecer enquanto sujeito, porque é a briga de Eros e Thanatos que Freud coloca, né? Então tem essa mistura das flechas do Cupido, do amor com a morte, que faz com que a gente queira se fundir ao outro, né? Fazer um, Uhum. ou fazer o outro virar um com a gente. E tudo que foge desse um dá trabalho, por isso que amar dá trabalho, porque não é para não dar trabalho. É Uhum. complicado mesmo. Isso não quer dizer que você precisa ficar sofrendo, mas Sim. trabalhoso é, né? Você está Aham. sempre tendo que se ver e de se reaver, e de novo e mais uma vez, com o fato de que o outro é outro, não é aquele que você fantasiou que ele fosse, e que por Uhum. mais que isso seja difícil, é justamente por isso que ele interessa. Porque senão a gente só se interessa por a gente mesmo, uma relação puramente narcísica. E me Uhum. parece que o amor abre uma brecha no narcisismo para uma entrada de alguma coisa outra. Uhum. E não existe também, exatamente por causa desse narciso, a pessoa escolher um parceiro por ter um narciso muito acentuado? Como assim? Você fala um pouco Não, mais. ser uma questão de uma identificação de que ela vê naquele outro ali algo que remete muito a ela mesma. Então, não poderia ser dito também que não é sempre uma abertura desse narciso, às vezes é um acolhimento até grande dele nessa outra pessoa, quando ela vê nessa outra pessoa algo que diz muito sobre ela mesma? Sim, Ana, é sempre disso que se trata, porque o amor, ele não nos livra do narcisismo. Então, tem sempre algo do narcisismo nas nossas escolhas Uhum, amorosas, né? Porque uhum, senão, por que eu vou me interessar pelo outro se não tem nada de mim ali, né? Então, uhum, tem alguma coisa do narcisismo. A questão é que a gente tem uma tendência a ficar preso nisso, uhum, né? Então, só aquilo, né, de que Narciso acha feio aquilo que não é espelho. Então, tudo aquilo que traz notícias minhas, eu falo, uau, que lindo, que maravilhoso. E aquilo que eu rechaço, não. Só que, como eu estava colocando, que Freud fala que eu não é senhor da sua própria casa. Então, muitas vezes, aquilo que nos incomoda no outro, né, a gente sabe na psicologia com o conceito de projeção, que muitas vezes uhum. aquilo que me incomoda no outro não é porque o outro é outro, às vezes é justamente porque disso que se trata em mim É e não meu. consigo Uhum, reconhecer. Então é esse trabalho
contínuo de estar na relação com o outro, na relação com o espelho, por um lado, e na relação com o outro, mas não o espelho daquilo que a gente reconhece, mas sobretudo no espelho daquilo que a gente não consegue ver, ainda que esteja no espelho. Uhum. E é interessante porque parece uma coisa extremamente complexa, mas é uma coisa extremamente recorrente, né? Funciona dessa forma, né? Essa irritação, às vezes essa crítica, né? A gente vê muito isso na clínica, essa crítica que tem do outro, né? Porque o outro faz isso, porque o outro faz aquilo, que simplesmente está trazendo uma questão da própria pessoa que está ali falando com a gente, né? Isso é muito interessante e é E às vezes extremamente. às vezes a gente demora um tempão para perceber, né? Que tô falando do outro, tô falando do outro, até poder reconhecer que, uau, mas isso é meu. Olha, tem aqui uma das pessoas que está nos assistindo, a Gabi, ela pergunta do famoso dedo podre. Maravilhoso. O dedo podre também conhecido, algumas pessoas chamam de dedo verde, né? Também conhecido às vezes como o ascendente, Júpiter retrógrado, sei lá o que das quantas, que são tentativas tentativas da gente tentar explicar esse eu que não é senhor da sua própria casa, né? Então, assim, se eu, que me reconheço no meu narcisismo X, funciono enquanto Y, quem é essa pessoa que faz, né, essas escolhas em mim, que não me deixa eu me livrar disso, porque eu não me reconheço aí. Então parece que Uhum, é isso, né? Eu tenho o dedo podre, né? Eu não tenho nada a ver com isso, porque o inconsciente é justamente isso, que a gente não concorda com a gente. uhum, Muitas vezes a gente não concorda com a gente mesmo. uhum, Então, as coisas se impõem para nós, e o fenômeno amoroso tem essa imposição de que alguma coisa nos ultrapassa e se coloca aí como amor, desejo, gozo, e que a gente fica tentando obedecer a esses três mestres que nos impõem coisas diferentes de um jeito que é muito perturbador, né? Porque uhum, o amor ele tem essa característica de ser perturbador. Né? uhum, Alguma coisa que não nos perturba, não nos toca. A gente fala, então tá bom, tá no campo da indiferença, né? Não uhum, é isso. Agora, o ódio, ele pode vir a ser uma versão amorosa. E o uhum, Freud sem dúvida. vai indicar que o ódio é um afeto anterior ao amor, do qual o amor vem para dar uma elaborada, uma refinada, para tornar as nossas relações palatáveis, mas não nos livra de odiar. Então, quando a gente ama alguém, a gente também odeia alguém e a gente pode se odiar, inclusive, por amar esse alguém. Uhum, É, tem isso tudo, é muita ambivalência posta aí. uhum, Eu acho que é muito difícil de amar bem. Primeiro porque assim, né? O amor não é uma coisa que tá no campo do vai acontecer, né? Não é nascer, crescer, amar, se reproduzir e morrer. Isso não faz parte da natureza. O amor não está uhum, no campo da natureza. Então, está no campo da nossa fantasia neurótica, como se fosse alguma coisa que viesse a acontecer, porque eu sou uma pessoa legal, né? Me arrumo, pago meus impostos, né? Então, consequentemente, eu vou encontrar um amor. E não é assim, né? Depende de uhum, muitas outras coisas. E muito uhum. especialmente de achar um outro que ame e que haja essa enorme coincidência que é amar alguém pelo qual se é amado. Isso não é pouca Uhum. coisa, né? Mas acontece, né? Vamos trazer Acontece. mensagem de paz, E né? E de acontece, e esperança. aí a gente acha que vai ser maravilhoso, e vai, e aí eu vou ser feliz, e às vezes não é, né? Quando acontece, aí dá aquele turbilhão, e você fala, gente, que isso, né? Como é que eu sei se isso é amor? Ou se Isso é um isso é problema sofrimento? seríssimo, né? Esperar que tal coisa aconteça, que seja esse parceiro, essa parceira surja na vida da pessoa para ela começar a ser feliz. Isso é um problema recorrente, seríssimo, né? E que a É, pessoa precisa realmente se organizar, porque não é por aí, né? porque daí quando acontecem parcerias, encontros amorosos interessantes, as pessoas a gente pode recuar.
pensando que o amor seria alguma coisa que não nos traria problemas, que não nos traria dificuldades. Ao invés de sustentá-las, de enfrentá-las, a gente Uhum, pode recuar achando não é amor, porque se fosse ia ser mais fácil. uhum. Vamos ver aqui o que mais que nós temos. Tá, isso aqui já. Ah, nós temos o sorteio, né? Que já foi Ah, feito, já é? temos o nosso vencedor. E eu já Hum. vi ele por aqui, daqui a pouco eu conto. Daqui a, Suspense. daqui a pouco eu conto quem é. Ah, pessoas dizendo que está tendo muita sincronicidade aqui na live. Lacan sempre causando, fato, né? Causando. Lacan sempre causando, muito bom. É isso, Ah, né? A falta como a causa. Ana, e sobre a traição? Por que o sujeito trai? Trai o quê? Trai a quem? Uhum. Eu acho que são questões para serem colocadas, porque Vamos pensar na é, traição do parceiro, né? Do parceiro ou da parceira. o que que é uma traição? Uhum. É uma traição se apaixonar por outra pessoa, mas a gente escolhe quando se apaixona por outra pessoa. É uma traição sucumbir a um apaixonamento ou nem ter um apaixonamento, mas ter uma relação sexual que o outro não sabia. É uma traição é, abrir mão de si mesmo para ser amado pelo outro. E aí eu estou falando uma traição não com relação ao outro, mas uma traição com relação a si Sim, mesmo, porque a própria. gente se Uhum. trai. Né? Então eu Uhum. acho que amar coloca em xeque todas essas possibilidades de traições aí e que a gente vai lidar de algum modo, né? Para Uhum. lá ou para cá, Porque né? também existem traições que ocorrem por uma questão do próprio sujeito, o sujeito que trai, na realidade, né? Partindo de um pressuposto, imaginando uma questão do que a gente tem de média, porque, né, sim, para cada um, uma traição. Tem pessoas que olhar, né, ver uma pessoa bonita na rua e meu parceiro olha, eu não tô nem aí. Tem pessoas que ficam extremamente ofendidas com esse tipo de situação. Sim, Mas partindo do pressuposto de que haja um relacionamento com um terceiro fora desse casamento, fora dessa relação, isso existem muitas pessoas que fazem isso por uma questão própria, às vezes até de baixa autoestima. Você não percebe, você não vê isso também? Eu vejo que às vezes muitas pessoas que estão traindo é um problema muito pessoal dela, não é? Existe às vezes até uma sensação de que esse outro, digamos, num casamento, vamos usar esse exemplo. A pessoa está casada com fulano ou está casada com ciclana e sai e trai. Porque às vezes acha que essa relação, que essa pessoa, às vezes é até muito para ela. E uma forma de ela conseguir organizar esse ego, essa questão própria dela, é através de uma traição, de um outro relacionamento, para ela começar a se perceber, ou enfim, criar uma fantasia, talvez, digamos assim, de quem ela é quando ela se sente pouco perto do parceiro que ela tá. Eu percebo isso, eu já vi, já peguei casos dessa forma. Que o parceiro trai realmente, porque ele está com um problema de autoestima muito grande e busca, através disso, um, é uma tentativa de tentar se colocar de uma forma mais poderosa, digamos assim, dentro dessa relação através dessa atitude. é interessante isso que você está falando, né? Porque aí nessa leitura é como se fosse traísse para poder continuar junto. Aham, sim, aham, Então tem, exatamente. toda essa multiplicidade de coisas que retiram a gente desse clichê, que acho que é um clichê que a gente tem, né? De que quem trai é porque né, nunca o outro imaginou, e aí de repente aparece uma traição, sei lá o que. E a traição, esse tipo de infidelidade né, que a gente está se referindo, ela geralmente é um sintoma de alguma coisa, né? Então já tem alguma Uhum, coisa ali acontecendo, isso não é do nada completamente, né? Tem alguma uhum, coisa ali acontecendo e que o casal não está podendo reconhecer ou saber elaborar alguma coisa, ou às vezes a própria pessoa nem sabe, né? Reconhecer que isso está acontecendo, perceber.
E a traição aparece às vezes como um sintoma. E assim, às vezes aparece, trai, né? Um parceiro trai, o outro nunca vai saber, porque isso tem relação com uma Uhum, questão própria. Às vezes ele vai se fazer descobrir, porque tem relação aí com uma fraquejada ali na coragem de terminar um relacionamento que não interessa, ou uma uhum, culpa inconsciente que aparece fazendo sim. a pessoa se delatar. Uhum. Né? Não é nem um Tem pouco coisa. incomum acontecer isso, né? A pessoa dá um jeito inconsciente de se delatar que aquilo ali está acontecendo. É bem comum isso acontecer. A gente vê essa questão dessa autoentrega, né? Desse se deletar, né? Enfim, de alguma forma, deixa um celular, acontece qualquer coisa para que seja descoberto. Isso é uma coisa muito comum de acontecer, né? Uhum. Às vezes de propósito e às vezes sem querer querendo, né? Que eu Aham, aham. inconscientemente. Sem querer querendo. Tem uma outra pergunta aqui. Quando a mulher é extremamente narcisista, há meios de percepção desse comportamento pelo homem? É um homem que está perguntando? Não sei. Só Tem um- pensando se é. a foto é de um homem. A foto é de um homem. Aham, Se mas não tem o é nome ali. É um nome tá. de terapias e tal. É, enfim, mas só por curiosidade. Porque como é que a gente sabe? Porque acho que não é a mulher especificamente, né? É uma pessoa, né? Como saber se o outro é muito narcisista? A gente sabe, né? A gente dá um look e já. Opa! A gente sabe. E não é assim que a gente sabe e a gente vai se necessariamente se afastar por causa disso. Não, pelo contrário. Sim. Às vezes a gente vai se interessar justamente por esse traço de narcisismo, né? O Freud, Uhum, ele coloca, no texto sobre narcisismo, ele fala de duas modalidades amorosas, pautadas pelo narcisismo, nessa escolha. Uma delas é a narcísica, que está relacionada àquilo que você estava falando antes, que é amar alguém que me dá notícias daquilo que eu já fui, daquilo que eu sou, daquilo que eu quero ser. E a uhum, outra delas é o que é apoiada num modo objetal. E nesse modo, o que eu amo no outro é a relação que o outro tem com o narcisismo dele, porque parece que ele não abandonou o narcisismo. E é da vida neurótica a gente ter uma certa uma perda narcísica, que é efeito da castração. uhum, Então, na passagem ali pela castração, a gente perde o narcisismo, e é isso que vai fazer com que a gente possa amar, porque a gente consegue atribuir o outro como tendo alguma coisa que eu não, que eu mesmo não tenho, né? Porque uhum, parece que eu perdi alguma coisa no meio do caminho, a gente chama isso de problema de autoestima, de um modo geral, né, na neurose. uhum, E isso vai levar algumas pessoas, mais especialmente, a se apaixonarem frequentemente por pessoas que parecem não ter esse abalo na autoestima. uhum, E que aí são pessoas, né, muito narcisistas, né, muito narcísicas. Isso não quer dizer que elas sejam, de fato, não tenham problemas de autoestima ou alguma coisa assim, mas elas uhum, ocupam essa imagem, né, uhum, eu posto tudo, né, eu não me abalo com as coisas e uhum, coisas assim. E aí o Freud fala, inclusive, que as mulheres muito bonitas ele fala, as mulheres, especialmente se forem muito bonitas ao crescerem, esse texto é de 1915, né? Então, era muito um tempo em que essa questão da beleza estava muito colocada na mulher. Eu acho que a gente pode pensar hoje as pessoas, né, muito sim, bonitas, uhum, elas fazem sucesso, é, despertam muitos apaixonamentos, não pela beleza em si, mas pela relação com o narcisismo. Ou seja, é porque elas sabem que são bonitas e não pela aham, beleza em si que despertariam esse interesse no outro. Então a gente tem essa coisa, né, desse encanto com o narcisismo do outro. uhum, perfeito. Ana, lembrei de uma coisa da minha época de graduação, que eu tive uma professora maravilhosa também, né, que seguia Lacan, uma psicanalista fantástica. E uma vez ela comentou em sala de aula, brincando, que uma mulher neurótica é um problema. Agora, um homem neurótico é o ó, é o fim da picada. Que é muito difícil realmente de lidar, de trabalhar, de conviver com um homem neurótico. O que que você, na tua visão, o que que é Ângela Valori, é o nome dessa minha professora?
Qual que é a tua opinião a respeito disso, Ana? É que, assim, para Lacan, né, a gente tem três jeitos de existir. Acho que ela deve ter falado num contexto que não é esse que eu vou responder, mas não teria como saber, né? Uhum, Mas, mas tem três jeitos de existir, que é neurose, psicose e perversão. Então, a neurose é mais esse clichê que a gente usa para falar das relações entre homens e mulheres, mulheres e mulheres, né? Passa um pouco pela neurose. Então, não diria que faz diferença, assim, se é uma mulher ou se é um homem, porque a neurose está posta ali, né, do seu modo. Agora, talvez faça diferença se você é uma mulher e tem uma mulher, ou se você é um, né, porque a gente tende a acolher um pouco mais das dificuldades do outro que a gente reconhece em nós. Agora, uhum, as dificuldades do outro que a gente não reconhece em nós, é um pouco mais difícil da gente poder respeitar, acolher. uhum. Tá certo. Bom, a gente tá, agora são 11h47, então eu já vou deixar aqui registrado quem que é o ganhador do concurso. É o Ian Eduardo, que estava aí, eu vi, fez perguntas, eu até, né, passei para ti a pergunta que ele fez. Ian, então entra em contato com a gente depois, por favor, né, pelo Instagram mesmo, tá? O livro é seu, meus parabéns. E Ah, que beleza. você que é o ganhador do concurso. Gente, nossa, tem muita pergunta aqui, não vai dar tempo, mas tudo bem, vamos lá. É a falta, né? Vamos ver o que É que dá impossível. para gente trabalhar ainda aqui. Tem um comentário da Raquel: melhor ser leal do que pensar isso. Trair é fazer aquilo que agride seu parceiro e muitas vezes a si próprio, Uhum, né? Imagino que é isso que ela está falando. uhum. Tem uma outra pergunta aqui da Nick, ela também participou bastante conosco aqui. Ana, o que você pensa sobre a questão de terapia de casais vista pelo olhar psicanalítico? Eu penso muito que a análise é vista no um a um. Fico muito confusa às vezes em relação a isso. Interessante. Eu não sei, eu acho que eu não conheço um psicanalista que faça um trabalho de análise de casal, porque eu acho que é impossível. Eu acho que um psicanalista pode receber um casal para trabalhar algum ponto, para fazer algumas entrevistas, mas não tem como fazer análise de casal. Uhum, É da ordem do impossível, né? Assim como a gente não tem como analisar um país, ainda que se possa fazer algum tipo de leitura a respeito, não tem como analisar um filme, né? Ainda que se possa fazer algum tipo de leitura a respeito, porque a análise é no um a um, de fato. Mas eu acho que a escuta de um psicanalista interessado, né, nessa função pode ter uhum, alguns efeitos aí de algumas entrevistas que possa ser interessante, mas muito provavelmente para que eles, né, o casal possa decidir quem é que vai fazer análise, né, com essa pessoa, receber uma recomendação para que o outro possa fazer uma análise com uma outra pessoa. Acho um pouco uhum. por aí. Tá. Temos mais uma pergunta aqui. Se você pode explicar a frase, a fala do Lacan sobre a relação sexual não existe pelo viés do amor? Há mesmo uma completude ou só conto de fadas? Eu explicar Lacan, acho assim que você da ordem da, da ambição maior, né? No meu narcisismo, de fato, não tá aí. Eu posso dizer algumas coisas que me ocorrem a partir disso, se servir. E o que me ocorre, né, é que eu trabalho muito para tentar entender um pouco do que o Lacan propôs com esse aforisma, porque ele o Lacan tem disso, ele joga e sai correndo, né? Então ele fala e ele não fica lá explicando, né? Ele dá Aham, trabalho pra gente. Por isso que uhum, funciona como causa, né? As pessoas ficam irritadas quando vão ler Lacan e não entendem, porque é isso, ele dá trabalho para você, né? Que nem o amor. aham. E esse aforisma lacaniano, ele vai falar justamente desse trabalho que o amor dá pra gente. Porque a relação sexual não existir quer dizer que duas pessoas não viram uma. Ele escreve isso nesse seminário, que é onde ele faz essa proposição, inclusive.
que nunca se viu um ser humano ser fagocitado pelo outro e duas pessoas virar um, né? Então, duas pessoas, elas sempre vão ser duas pessoas, e ainda que elas estejam numa sintonia, numa harmonia, ainda assim, um não entra na cabeça do outro para saber como é que o outro pensou, como é que o outro gozou, como é que o outro sentiu, como é que o outro sofreu, riu, sei lá o quê. Sim. Então, o amor vai ser justamente o efeito dessa separação. A tentativa constante de me enlaçar no outro, de manter o outro enlaçado a mim, é o amor. Então, o amor Uhum. só pode existir porque a relação sexual não existe. Porque, e aí aquela coisa de Eros e Thanatos, porque se duas pessoas viram uma, não tem amor, tem uma coisa só. E o amor é o constante trabalho de manter cada um sendo si mesmo e estando Uhum. também com o outro. Uhum. É uma relação que é muito baseada, deveria ao menos ser muito baseada no respeito também, né, Ana? No respeito é, da subjetividade que o outro é, né? E apesar disso, ainda eu o amo, né? Apesar de ter coisas que eu concordo e ter coisas que eu discordo, ainda assim eu amo você, eu ainda assim quero É, estar com você, e né? é Isso, justamente por isso que eu o amo, porque se fosse um retrato daquilo que eu quero, eu ia achar um tédio, provavelmente, porque é como me olhar no aham, espelho, né? aham. Vamos lá. Ah, tá. Pergunta do casal já foi. A minha, por favor. Ai, eu não sei qual que é a tua, Annelise. Me perdi, desculpa. Tem muita coisa aqui. Tô tentando. Vamos lá. Reconhecer neurose não tem a ver com autoanálise, é o comentário da Viviane. É, isso é importante, porque a gente começa a ler, estudar um pouco de psicanálise, psicologia em geral, né, Ana? E aí a gente Uhum. começa a ter a síndrome do eu tenho isso. Eu tenho isso, eu tenho isso, tenho isso, tenho isso, Ah, tenho isso. sim, na Então a gente graduação acha é que uma tem tudo. coisa, né? A A aula de... graduação de psicologia é um festival de eu tenho isso. Então não é por aí. Essa função diagnóstica de neurose, psicose e perversão, ela só serve na análise, o analista faz e nem vai dizer para o analisando, porque não tem nenhum efeito isso. É Uhum. uma função mesmo de direção de tratamento. A aula de psicopatologia é um fervo. Meu Deus, eu tenho isso. Meu Deus, eu tenho isso. Meu Deus, eu tenho isso. E agora, o que eu vou fazer? Achei aqui a pergunta da Annalise. É, como se desapegar de um amor antigo não correspondido? Como se desapegar? Como? Claro, a É gente que vai falando de um precisaria. modo genérico, porque isso, né, é como você falou lá no início, né, é caso a caso que a gente consegue trabalhar esse tipo de questão, né? É, No, pa- no, no, é anal- sim, claro, claro, mas, enfim, de uma forma claro. geral, o que que a Mas eu gente acho que pode falar? de um modo geral, dá para pensar assim, que frequentemente, quando a gente está apegado a alguma coisa antiga, né, especialmente no campo do amor, é porque a gente não sabe ao que é que está apegado. Porque Uhum, quando eu estou apegado a alguma coisa que eu claramente para mim fez mal, que horror, tarari, tarari, mas tem ainda algo que insiste, é porque eu não sei o que aquela coisa representou para mim ou quem eu fui naquele tempo em que eu vivi aquela coisa. Então tem uhum, algo, e que não necessariamente é do campo do outro, às vezes é do campo do próprio eu, que me interessa e que ficou lá e que eu não sei do que é que se trata, e a gente fica nessa repetição neurótica, né? Nessa insistência de não poder perder alguma coisa porque não se sabe que coisa é essa. Então, uhum, podendo investigar, né? E aí eu vou apontar de novo o trabalho analítico como sendo um lugar disso, né? Em que a gente consegue falar da história, depurar o que foi que aconteceu, o que aquilo repetiu, porque para Freud o amor é sempre uma repetição. Então, quando eu amo alguém, esse alguém não é exatamente novo na minha vida, ele traz notícias de um amor outro, de um amor anterior, de um amor primeiro. uhum, E às vezes a gente fica enroscado numa situação, isso se transforma num sintoma, mas não é exatamente essa situação. É aquilo que ela está representando para alguém.
Então, Uhum. tem que investigar o que é essa repetição, o que se repete quando se repete, para que Uhum. alguma coisa possa ser elaborada aí, né? E essa energia, né? Essa libido possa ser desinvestida desse objeto para poder se investir em outros, fazendo, né, um trabalho de luto mesmo. Porque é disso que se Aham. trata, né? Da dificuldade da elaboração de um luto. Aham. Pessoal, vocês me desculpem se eu falei, pelo visto eu falei neurótico, que eu estava falando da minha professora, é histérico mesmo, que eu li uns comentários aqui. Se eu falei neurótico, falei errado, era histérico, tá? Me Ah, que uma mulher perdoem. histérica. Ah. Aham, Interessante isso, porque eu acho que a mulher histérica tem um clichê na cultura, né? Então é como se total. assim, ah, as Uhum. mulheres são histéricas, tem esse estereótipo da mulher como sendo histérica, que é inclusive um produto machista também, né? De Uhum. uma leitura assim. Mas o homem, enquanto histérico, tem, às vezes, né, esse estranhamento, justamente por não por estar fora desse estereótipo. Uhum. Ana, nós temos aí 3 minutinhos. Você gostaria de fazer suas considerações finais, por favor? Queria dizer, então, que eu gosto muito dessa temática, então, do Amor do Desejo. Esse livro de psicanálise que eu publiquei pela Juruá foi produto do trabalho que eu fiz no mestrado, estudando a relação entre amor e desejo. Fala um pouco na terceira ou quarta parte do livro sobre o gozo. E é um tema que me interessa tanto que eu estou fazendo um doutorado ainda estudando isso, então eu tenho um trabalho de uma tese em andamento que é sobre o amor e o gozo feminino. Então eu tenho uma relação ambivalente com esse livro, porque tem coisas ali que eu já não escreveria desse modo, né? Então eu gosto muito de algumas coisas, mas é isso, a gente avança, né? E vai pensando outras coisas. Quem sabe eu faço uma outra versão desse É, livro isso é a vida do depois. escritor, né? É muito difícil. Tem uns, inclusive, que não conseguem ser do papel, porque cada hora que lê mudou alguma coisa, mudou alguma coisa, mudou alguma coisa, né? E é um crescente, né? E por sorte, a gente na Juruá, a gente consegue trabalhar exatamente com isso, né? Pela impressão por demanda. Então, na hora que você quiser fazer uma alteração, é só mandar o arquivo que a gente tira do forno livrinho novo. Que bom. E quero agradecer, então, a Juruá, né? Esse livro do Amor, Desejo e Psicanálise foi meu primeiro livro, né? A Juruá que apostou e continua apostando no meu trabalho. Fico muito grata de trabalhar com vocês. Ah, um prazer, foi muito bom, né? O pessoal gostou demais da live. Tem vários, muitas pessoas estão falando aqui pedindo para deixar gravado isso. Não sei se você Uhum. vai deixar na GVT TV lá, sei lá, não lembro o Acho que eu nome. vou deixar. A Sabrina pediu para eu mandar para vocês também, que acho que ela quer É? postar. Então, ótimo, pessoal. Vocês que estão perguntando, vai ficar gravadinho sim. Foi um prazer enorme, Ana. Muito obrigada por tudo que você aí partilhou comigo e com todo mundo que está aí nos acompanhando. Agora são 225 pessoas, né? Então, foi um prazer enorme te conhecer, foi um prazer enorme a gente costurar um pouquinho, né? Costuramos pouco, mas acabamos costurando, né? Um pouco o que a gente vai falar. E, como sempre, deu tudo muito certo, foi tudo muito rico, muito legal. Um Prazer prazer todo meu, enorme. né, Carolina? Conhecer você, conversar um pouquinho, né? Conheço você de nome, porque tem várias coisas da Juruá, e ter essa possibilidade de aproximação, de bate-papo com você, foi um prazer para mim. Igualmente, um beijo muito grande para você, muito Um sucesso. beijo. Muitos Obrigada. Até livros. logo mais. Ah, obrigada. Até. Tchau, Até. tchau. Tchau.